Bom, alguns livros, algumas histórias são casos curiosos, né? No panorama da literatura mundial, nós temos livros que eu diria assim que é um enigma. O enigma reside em dizer que certos livros nasceram prontos da cabeça dos seus autores. Como Atena, que nasceu pronta da cabeça de Zeus, às vezes tem a impressão que alguns livros já estavam prontos e que os seus autores foram como escravos, servos, né? Enfim, usados como ferramenta destas histórias. Ferramentas para que essas histórias chegassem ao mundo em forma de uma mensagem para a humanidade. Mas como é isto, né? Como pode um livro vir sem um projeto, sem, né, um planejamento estratégico para que esse livro surgisse? Hoje em dia, os livros que são recorde de venda, eles têm um projeto de marketing muito forte. Como, por exemplo, Harry Potter. Né? Harry Potter não é uma literatura nobre, não é uma literatura clássica, porém estourou de vender, porque o projeto de marketing de Harry Potter era muito forte. Tirando o projeto de marketing do Harry Potter, eu não sei se sobra alguma coisa. Mas como explicar, então, livros que não tiveram um projeto de marketing bilionário como foi o de Harry Potter, escritos há séculos atrás, que ainda estão nas vitrines das livrarias e que são vendidos no mundo inteiro? Livros que o seu autor já morreu, mas as suas histórias continuam vivas. Qual o mistério desses livros? A resposta é bastante simples. Acredito que a maioria de nós já tenha ela, porém, ao invés de usar palavras minhas, eu prefiro, por questão de autoridade, usar as palavras do cardeal Jacques Biff, né, o nosso querido cardeal Biff. O cardeal Biff diz assim: por que esses livros são enigma? Porque eles estão vivos. Ele diz que esses livros contêm a verdade. Esses livros contêm a verdade. É isso que faz um clássico, né? Antes de continuar, só falar do cardeal Biff, para vocês entenderem o peso que tem essa análise do cardeal. O cardeal Biff era um padre italiano, foi nomeado bispo auxiliar de Milão pelo Papa Paulo VI, se destacou como bispo auxiliar, foi nomeado arcebispo de Bolonha pelo Papa João Paulo II. Amigo de confiança do Papa Bento XVI, o cardeal Biff faleceu em 2015, deixando um grande legado da tradição católica em suas homilias e livros publicados. Ele escreveu vários livros, né? Como o Creio, a explicação sobre a doutrina católica, o Homem Jesus Cristo, o Enigma da História e o Acontecimento Eclesial, o Enigma do Homem, a Realidade Batismal, a Maravilha do Acontecimento Cristão. Muitos outros livros, né? Enfim, uma biblioteca escrita por ele, que inclusive há muitos ainda para traduzir para o português e para o espanhol. Biff era carinhosamente chamado na Itália de o cardeal com cheiro de Cristo. O cardeal com cheiro de Cristo sempre se interessou muito pelos clássicos, de forma especial também pelos clássicos infantis, dedicando 2 obras memoráveis: Análise Teológica das Aventuras de Pinóquio e A Bela e a Fera e o Cavaleiro. Então, seguindo essa linha do cardeal Biff, nós vamos afirmar aqui que um livro se torna clássico quando ele possui a verdade. Por possuir a verdade, ele transcende a sua época, transcende o tempo que ele foi escrito. Ele tem princípios universais da alma humana e por isso ele nunca se torna ultrapassado. Ele não é uma ideologia, uma reflexão da realidade ou uma visão parcial do homem, mas é a verdade total. A verdade total sobre o homem. Todos os clássicos possuem o princípio da salvação, segundo o cardeal Biff. Nessas histórias, os personagens precisam escolher o seu destino e construir a sua liberdade. O final feliz só é possível se houver redenção do personagem. Então, nós vamos percebendo que a história é sempre a mesma. O princípio
da história é sempre a mesma. Está sendo contada de várias formas a mesma história há séculos. Mas, enfim, é sempre a mesma história. Muda o autor, que coloca o seu estilo, muda o narrador, mas a história é a mesma. O drama que é apresentado é sempre o mesmo. Que é a dúvida entre encarar o dragão ou ficar na toca dos hobbits tomando chá. Ou poderíamos dizer, ficar vestido de mulher em Ciros ou ir lutar em Troia. Ficar em Atenas ou enfrentar o Minotauro. Ficar em casa ou enfrentar Medusa. É esse o dilema que vai ser enfrentado nos grandes clássicos. De várias formas, de vários jeitos, de vários estilos. Os personagens que se apresentam, eles sempre têm essa dúvida. Enfrentar o medo e ir ao encontro do seu destino, como Perseu, ou ficar em casa vendo TV, né, descansando, esperando para ver o que o destino tem para mim. Ou seja, fazer, construir, ir atrás do meu destino para conseguir uma liberdade quando eu dominá-lo ou deixar que ele me domine e me leve da maneira que ele quiser. Esse é o dilema apresentado. E aí parece que é uma coisa ilógica, né? Parece, mas não faz sentido quando você vê o tema. Eu tenho de um lado, vou trazer uma realidade contemporânea. Eu estou em uma rua e aí alguém disse para mim assim, olha, se você ir por esse lado, tem um dragão, tem um tigre lá, tem uma onça. Esses tempos atrás apareceu uma onça aqui em Foz do Iguaçu, né? Tem a região da Vila aqui. As câmeras das casas pegaram, né? A onça descendo a rua de madrugada. Eu tinha saído do parque e estava passeando por aqui. Aí você, por um lado, diz, olha, a onça está vindo ali. E aí, por outro lado, não tem nada. E você fala, eu vou ao encontro da onça. Eu vou encarar a onça. É esse o dilema. Agora, o que nos intriga nos clássicos, nos infantis, nos adultos, o que nos intriga é que o personagem, ele vai ao encontro da onça. Dizem para o Hobbit, olha, tem o dragão ali. E ele fala, é para lá que eu vou. Né? O Minotauro está lá no labirinto. Então, é lá mesmo que eu vou. Eles vão atrás. Né? Eles vão atrás daquilo que pode destruir a sua vida. Então, a gente já começa a perceber, né, algo assim comum nos heróis. O herói vai sempre ao encontro do seu destino. Sempre ao encontro do seu destino. Quem de nós, em sã consciência, iria ao encontro do dragão? Ao encontro da onça? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que o comodismo nos atrai muito. Por um lado, eu tenho uma floresta infestada de lobos famintos na literatura infantil. Por outro lado, eu tenho uma passagem tranquila. E Chapeuzinho Vermelho vai atrás do seu destino. Foi pelo caminho do lobo. As pessoas pensam que a história da Chapeuzinho Vermelho, às vezes, é uma história que está tratando da desobediência, mas não é. Não é. Pode ser um tipo de análise feita pela história. Mas não é disso que está tratando. Charles Dickens, ele disse que, ele disse uma frase assim, o primeiro amor da minha vida foi a Chapeuzinho Vermelho. Pena que eu não me casei com ela. Se eu tivesse casado com a Chapeuzinho, eu teria encontrado a minha bem-aventurança. Do que o Charles Dickens está falando, né? Se eu tivesse casado com a Chapeuzinho Vermelho, eu teria encontrado a minha bem-aventurança. Com a Chapeuzinho Vermelho vem um lobo. Vem um lobo, né? Então, a bem-aventurança da Chapeuzinho Vermelho estava em enfrentar o lobo. Já parou para pensar se ela tivesse ido pelo outro caminho? Ninguém conheceria a história do Chapeuzinho Vermelho, ela seria só mais uma. Foi por ir ao encontro do lobo, ou podemos aqui usar essa frase do Charles Dickens, foi por ir ao encontro da sua bem-aventurança que Chapeuzinho está há mais de 1.300 anos sendo contada. A história mais famosa dos contos de fadas. Né?
E quando o lobo aparece, ele rouba a cena. Porque há algo no lobo, há algo no dragão, há algo nos monstros, no minotauro, que nos intriga. Esse dilema, essa dúvida que o personagem tem que escolher, é o drama da vida humana. Se nós, falando do Charles Dickens, tem um livro chamado Oliver Twist, muitos aqui já devem conhecer. Oliver Twist é um bom exemplo do que a gente está querendo apresentar aqui. Porque Oliver Twist, ele tem o mal do lado. Ele tem o mal à sua disposição. Ele tem o mal na mão. Ele pode fazer o mal a hora que ele quer. E o mais incrível que pareça, ele tem justificativa para fazer o mal. Quer dizer, como assim, professor? É porque assim, ele está sempre ferrado, ele está sempre com muitos problemas. E a maneira dele sair, resolver os problemas dele, era ele fazer o mal. Ele tem chance de fazer o mal sem ninguém saber. Ele tem as condições para fazer o mal. Ele tem motivos para fazer o mal. E Oliver Twist escolhe fazer o bem. Ele sofre. Ele paga um preço por escolher o bem. Mas ele consegue a sua bem-aventurança. Ou seja, esse mal, esse sofrimento, é justamente aonde está a nossa bem-aventurança. Então, por que eu vou ao encontro do dragão? Por que eu vou ao encontro do lobo? Por que eu iria ao encontro da onça? Porque depois do dragão, depois da onça, depois do lobo, está a minha bem-aventurança. É por isso que os personagens escolhem o caminho mais difícil. Porque dentro da caverna do dragão também está o tesouro. Ou seja, na caverna escura, vigiada por um dragão, é aonde está a minha bem-aventurança. E para ser feliz, eu não vou ser feliz sem a bem-aventurança. Então, para ser feliz, eu preciso encarar o dragão. E a caverna escura é eu mesmo. São os meus medos, né? Então, quando eu entro na caverna escura, qual é o dragão que eu preciso matar? Qual é o meu maior medo? Qual é o meu maior medo? Trazendo para a literatura infantil, as crianças já têm os seus medos, desde a mais tenra idade. Elas já têm os seus medos. E o conto vai ensinar a criança a enfrentar. Porque ela vai ver vários personagens que vão povoar o seu imaginário, que vão trabalhar no seu inconsciente, vão educar o seu inconsciente, e ela vai saber que ela precisa enfrentar o seu medo. Hoje ainda levei meu filho no dentista, estava com muito medo do dentista. Eu contei para ele uma história do Superman. E aí, quando a dentista chamou ele, ela disse assim, você é o Superman? Ele disse, sim. E ele aguentou firme, uma panelona. Ele aguentou firme. E aí, quando ele terminou, ele olhou para mim com uma carinha de brabo, assim, e falou, consegui, pai. Porque ele se imaginou como Superman. Então, em todas as histórias, nós vamos ter esse dilema. Ser um Superman ou levar a minha vida tranquila, medíocre. Eu não preciso ser covarde, eu posso ficar no comodismo. Eu tenho o herói, o comodismo e o covarde. Do herói ao comodismo é um longo caminho, do herói ao covardismo. De ser herói e ser covarde. Mas o que pega a maioria das pessoas é ficar no comodismo. Não ir atrás da nossa bem-aventurança. Então as histórias vão nos mostrando que nós precisamos trilhar esse caminho. Vamos percebendo que há uma relação entre essas histórias. Que elas estão falando da mesma coisa e elas estão relacionadas. Então, há uma relação quando eu começo a estudar literatura clássica infantil ou literatura clássica de um modo geral, eu começo a perceber relações entre os contos, entre as histórias. Como, por exemplo, há uma relação das Crônicas de Nárnia com A Rainha da Neve, escrita por Hans Christian Andersen em 1817. Há uma relação do Senhor dos Anéis com a República de Platão e o Anel dos Nibelungos. Há uma relação de Frankenstein, Prometeu e Pinóquio. Os três contos estão falando da mesma coisa. Há uma relação da Bela e a Fera com Eros e Psique. E aí nós vamos percebendo que todas as histórias se remetem umas às outras,
se baseiam umas nas outras. Então vamos nos dar conta que, peraí, as histórias novas elas estão relacionadas às histórias antigas, e as antigas relacionadas às histórias mais antigas, e aí não há nada de novo. Mas tem que ter uma fonte para que esse raciocínio tenha sentido, para que ele não seja uma maluquice. É preciso que exista uma primeira história, o que nós chamamos de história primordial, né, ou história fundamental. Tem que ter uma história fundamental aonde foi colocado todos esses princípios, que os autores vão lá e pegam os princípios e fazem as suas histórias. Ou seja, uma árvore com muitos frutos. Todas as histórias são frutos desta árvore. Existe uma história principal, a história fundamental. E aí nós vamos perceber que essa história fundamental, ela não pode ser inventada, porque senão alguém inventaria outra, e ela não seria mais fundamental. Então, para essa história ser fundamental, ela tem que ser real, ela tem que ter acontecido. E a boa nova é que essa história realmente aconteceu, essa história é real. Ela começou com a encarnação do Filho de Deus na natureza de Cristo. E graças ao trabalho da igreja, essa história foi sendo contada, essa árvore foi sendo regada. Não é uma história com o inevitável final feliz, mas é uma história com uma escolha. E eu posso dizer, encarar o dragão ou ficar no comodismo, me acovardar, ou eu posso, né, entender ela em seu princípio fundamental, dizendo assim, encarar a minha cruz ou ficar tranquilo no meu comodismo, vivendo a minha vida medíocre. Eu escolho o amadurecimento com Cristo, isto é, a salvação, ou me entregar ao destino, né? Seja lá o que for, eu vou vivendo. Essa escolha pelo bem, pelo belo, pelo verdadeiro, não é um caminho aparentemente colorido, né, como as histórias às vezes mostram, porque querem captar o seu leitor, seja ele infantil, adolescente, jovem. Ela é o caminho do Calvário. Ele parece feio como a bruxa da Pequena Sereia, né, que a Disney nos assusta com a bruxa da Pequena Sereia e os livrinhos, mas o que é essa bruxa na Pequena Sereia? Que ela é feia, ela é assustadora, porém, é ela quem dá a possibilidade da Pequena Sereia ter uma alma. E tendo uma alma, ela tem a possibilidade de ter uma vida eterna. Então, peraí, essa bruxa talvez não seja tão ruim. Esse monstro, como o fantasma da ópera, talvez não seja tão ruim. Talvez não seja um fantasma realmente, talvez ele não seja um monstro. Essa voz do fantasma da ópera que me chama para quartos mais profundos, me chama a entrar no meu interior. Talvez essa face do fantasma da ópera seja feia, ou talvez os meus olhos estejam sujos. Talvez a face da bruxa da Pequena Sereia seja feia, não que seja uma bruxa boa, uma feiticeira, mas pode ser que ela não seja uma feiticeira, mas os meus olhos estejam manchados. Muitas vezes o caminho do Calvário nos assusta, o rosto do Cristo nos assusta. Quando fui uma vez ao Paraguai, na fábrica de imagens, muito boa que tem ali, né? Aí o meu filho entrou numa salinha que tinha imagens do Calvário, e aí ele disse, pai, tem muito sangue, ele falou, eu não quero entrar lá nunca mais. Aí eu falei, por quê? Ele falou, vai lá ver, tá cheio de gente morta, tá todo mundo ensanguentado. E tinha vários crucifixos, muito bem pintados, né, umas cruzes, que hoje em dia o pessoal tem uma cruz light, mas a cruz lá estava toda ensanguentada, né, então assustou ele. A face do Cristo às vezes nos assusta, porque nós, né, estamos com o olhar viciado, nós estamos com o nosso olhar sujo.
mas depois, quando nós o vemos face a face, né, como no conto do Fantasma da Ópera, então nós nos apaixonamos. Então, a parte mais teológica que há nos contos é entender que escolher o caminho certo não é mérito nosso. É isso que acontece nas histórias. Parece que tudo está perdido e, de repente, a história muda. Não há um esforço, né, para que consigamos mudar o final da história. O final da história, nos clássicos, ele acontece. Ele acontece. E esse acontecer do final feliz é a ajuda da graça. Como em Pinóquio, por exemplo. Pinóquio tem a ajuda da graça para que ele consiga se salvar. Pinóquio é um bom exemplo, é uma história perfeita para a gente falar de teologia, diz o cardeal Biff, porque ele vive a jornada do cristão. É a verdade católica, o cardeal Biff disse. Pinóquio é a verdade católica apresentada em forma de conto de fada. O Pinóquio vive, né, o Antigo Testamento ele é feito de madeira, ou seja, algo da natureza, daria muito na cara se fosse de barro. Ele viaja no ventre de um peixe, como Jonas. Pinóquio vai ao Calvário. Pinóquio é o filho pródigo que deixa a casa daquele pai amoroso. Mas Pinóquio tem um chamado a ser como o pai dele. Pinóquio é chamado a ter a mesma natureza do Criador. É chamado a ter a mesma natureza do Criador. Mas Pinóquio é um boneco, um fantoche, né? Que é controlado. Os fios invisíveis que controlam Pinóquio são as nossas paixões. Os fios invisíveis que controlam Pinóquio é o pecado. E então, nós vamos ver que Pinóquio, em sua liberdade, ele vai escolhendo o mal. E ele vai se perdendo, ele vai entrando num buraco. E ele vai traçando, né, o seu destino, mas, ao mesmo tempo que ele acha que está livre, ele está sendo controlado pelos próprios pecados, pelas próprias paixões. E quando ele chega ao fundo do poço, o que acontece com Pinóquio, ele está vivendo como um animal, um jumentinho, um burro. Ele vive como um animal porque não quer a natureza do seu pai. Rejeita o amor do pai. E então Pinóquio percebe a sua escravidão. E como que Pinóquio consegue sair da escravidão? Pinóquio sai da escravidão porque ele toma consciência de que o seu pai lhe ama. Quando Pinóquio toma consciência, exatamente como no filho pródigo, que o filho pródigo está lá comendo lavagem com os porcos, e aí diz assim, ele tomou consciência de que até mesmo os empregados do seu pai têm comida melhor do que aquela. Pinóquio toma consciência do amor do pai, e é isso que o liberta da escravidão. Por maior que seja o tirano, nós podemos inclusive tirar um tirano do poder, nós podemos tirar uma corja de tiranos do poder, vão vir outros tiranos que vão escravizar mais ainda o seu povo. Nós muitas vezes tem um chefe tirano e queremos nos livrar daquele chefe, pedimos a conta e vamos trabalhar em outro lugar e temos um chefe ainda mais tirano. Porque o que nos liberta verdadeiramente é o que libertou Pinóquio. É o que libertou o filho pródigo. O que nos liberta verdadeiramente não é a morte do tirano. O que nos liberta verdadeiramente é a consciência de que o Pai nos ama. É isso que está no Pinóquio. É isso que está em João e Maria, quando eles decidem voltar para o Pai. João e Maria tem toda uma função teológica, eu não vou entrar aqui porque daria uma outra live, né? Mas todos os contos têm. Eles estão cheios de teologia. Bom, então, nos contos infantis, é ainda mais fácil de você perceber isso daí. O John Senior,
que o Ricardo, inclusive, aqui no começo falou que nós seguimos muito, e é verdade, né? Nós pautamos todo o nosso programa literário aqui em John Senior. Não que ele seja o dono da verdade, existem outros também que nós, né, acompanhamos, mas nós nos identificamos com o John Senior. Nós gostamos do John Senior. Então, nós seguimos a lista do John Senior com as crianças, com os adolescentes, né, e dividimos em 3 blocos, que nós temos, o primeiro é o Contos Maravilhosos, para criança de 2 a 7 anos, depois nós temos Histórias Fantásticas, que é dos 7 aos 12 anos, e aí nós temos o programa de Humanidades Integradas, né, onde nós lemos, né, vários livros da lista do John Senior. O John Senior, ele diz assim, que os clássicos infantis, como Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Dickens e outros, são a terra fértil necessária para que a semente caia e dê frutos. A semente é o Evangelho. Então, muitas vezes a gente sabe tudo que está na Bíblia, mas não dá frutos. Porque falta a terra fértil. Faltou a terra fértil. Há fundamentalistas religiosos aqui no Brasil, não sei se tem na Argentina e no Paraguai também, e eles dizem assim que basta as Sagradas Escrituras e a vida dos santos. Mas ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela disse para mim assim que os pais eram muito religiosos e proibiam ela de ler qualquer livro. Ela lia apenas história de santos, livros de santos e as Sagradas Escrituras. E aí ela disse assim, quando eu cresci eu me frustrei. Falei, mas por quê? Porque, Robson, quando eu me tornei adulta, entendi a vida, eu comecei a rezar e eu vi que não acontecia comigo o que acontecia com os grandes santos. Foi uma frustração. Eu não era uma santa. Eu tinha muita coisa que eu precisava aprender, que eu precisava mudar. Eu sabia o que era um santo, mas eu não sabia como me tornar um. Eu sabia o que era um santo, mas eu não sabia o que era um homem bom. E aí eu descobri que não dá para ser santo se você não souber o que é um homem bom. Eu preciso aprender o que é um homem bom para me tornar um homem bom. E aí eu vou ser santo. Então eu vi que aquelas coisas extraordinárias que aconteciam na vida dos santos não aconteciam na minha. E aí eu peguei aquela pilha de livro de santos, encostei no canto e falei, balela. Né? E fui seguir outro caminho. Agora, estudando os clássicos, faz sentido tudo que eu estudei, né? Dos santos, a Sagrada Escritura. Então, os pais delas erraram? Não erraram. Perderam tempo? Não perderam tempo. Mas faltava algo. Faltava algo que foi dado depois. E agora complementou. Então, você imagina se a gente dá certo para as crianças, né? A gente dá certo, a gente dá tudo, dá a fórmula completa. Então, eu concordo muito com essa frase do John Senior. Não tem como não concordar, né? As histórias, os clássicos infantis, são a terra fértil necessária para que a semente caia e dê frutos. Bom, nas histórias, nos contos de fadas, nós vamos perceber, né, as sementes da salvação sendo espalhadas. Por isso que John Senior chega a essa conclusão de que é uma terra fértil. O próprio Chesterton, um livro chamado Ortodoxia, no Brasil, um dos livros mais conhecidos do Chesterton, não sei como que é no resto do mundo, porque tem obras do Chesterton que ainda não foram publicadas no Brasil, mas esse é um dos livros mais conhecidos aqui, mais vendidos no Brasil, a Ortodoxia. O Chesterton diz lá assim que, como é que você nunca percebeu que a Cinderela é o canto da Virgem Maria? É uma Magnífica em forma de contos de fada. A Cinderela só existe para preparar a criança para entender um princípio de que os humilhados serão exaltados. O que cantou a Virgem Maria.
É o Magnífica, diz o Chesterton. Chesterton vai dizer também que A Bela e a Fera é um ensinamento do Evangelho que nos diz que toda criatura precisa ser amada para aprender a ser amável. É o princípio universal do amor cristão. Ou seja, não importa a condição em que a pessoa esteja, eu preciso amá-la. Eu preciso amar o próximo. Se ele está numa condição difícil, se ele está numa condição boa, se ele está enfermo, se ele é leproso, se ele é drogado, se ela é uma prostituta, o cristão precisa amá-lo. Pois, ao amá-lo, ele irá descobrir o Cristo. Ou seja, vai se tornar amável. Então, o Chesterton chama atenção para a lição da Bela e a Fera, porque é uma criatura feroz que, por ser amada, ela se torna uma criatura boa. Então, a pior criatura precisa ser amada para se tornar amável. Aí tem um princípio para a educação dos filhos também, né? Já estamos falando de educação aqui. Para educar o filho, né? Aquele filho terrível, aquele filho birrento, aquele filho marrento, eu preciso amá-lo para torná-lo amável. Agora tem uma outra pergunta. O que é amar, né? Como que eu amo o filho? Isso aí vai ser respondido em outras palestras, não é meu tema aqui. O Patinho Feio nos diz que nascemos para a vida espiritual, mas nós vivemos olhando apenas para a vida material, por isso nós somos frustrados com o Patinho Feio. Nós achamos que vivemos como patos, né? Uma vida sem considerar a alma, uma vida material. Quando, na verdade, nós fomos criados para ser os cisnes, ou seja, para ter a vida espiritual. É disso que está tratando Hans Christian Andersen. A roupa nova do imperador que nos ensina que precisamos vestir as roupas das virtudes. E aquele rei não tem virtude, por isso ele é enganado, por isso ele está sem roupas. E aí, várias histórias, né, que nós podemos citar aqui. João e o pé de feijão. Veja que João sobe aonde? Ao céu. João sobe ao céu. E João vai buscar o que é o céu? João vai buscar 3 coisas ao céu. Primeiro, ele vai buscar sustento. A primeira coisa que ele vai buscar, ele está com fome, está pobre, vai buscar sustento, aí ele volta e fica rico. As coisas materiais. Depois ele vai buscar satisfação pessoal. Na segunda subida de João o pé de feijão. Na terceira, João já vai buscar o luxo, vai buscar a riqueza. Mas não está falando de dinheiro, ele vai buscar a nobreza. Então, em todas as histórias, nós vamos ter princípios do Evangelho. E aí eu gostaria de encerrar aqui falando de um conto incrível do Hans Christian Andersen, que é A Rainha da Neve. A Rainha da Neve é um dos contos mais bonitos que existe, a obra-prima do Hans Christian Andersen. Todo mundo acha que é a Pequena Sereia, mas a Sereiazinha é um dos contos mais bonitos, mas a obra-prima de Andersen é A Rainha da Neve. A Rainha da Neve é, novamente, a saga de um cristão. A história é que o diabo tem uma escola, nessa escola eles criam um espelho, esse espelho reflete o mal das pessoas. Então, uma pessoa que é boa, aquele espelho mostra ela mal. Uma pessoa que é mal, o espelho mostra ela mais mal ainda. Então, é como uma lupa que aumenta o defeito dos outros, aumenta o mal, só enxerga o mal. E os demônios, alunos do diabo, se divertem pelo mundo com aquele espelho, colocando na frente das pessoas, e elas, ao enxergarem a sua maldade, elas desanimam, elas desistem, elas não querem mais rezar, eu não valo nada mesmo, eu sou assim. E aí eles decidem levar esse espelho para o céu. Penso, vamos fazer a festa, mostrar para os anjos, mostrar... Imaginou a gente colocar esse espelho na frente de Deus?
ele vai enxergar o mal e aí ele vai, nossa, vamos levar lá. E quando eles estão subindo com esse espelho, é uma alusão à Torre de Babel, né? Tentar chegar a Deus, tentar chegar ao céu, o espelho estoura, né? Vira pedacinhos. Um desses pedacinhos cai no olho de um jovenzinho chamado Kay, que é um menininho que amava a vida, amava brincar, amava as flores, amava histórias, e ao fazer 7 anos cai esse caquinho do espelho do diabo no olho dele. E aí tudo perde a graça. Ele não olha mais para as flores, ele não ouve mais histórias, ele não vê mais o belo, o bom e o verdadeiro. Ele só vê problemas, 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 trabalho, dinheiro, currículo, isso aqui e tal, né? A vida dele começa a virar correria. Até que um dia ele olha pela janela, uma noite escura, muita neve, e ele vê a Rainha da Neve. Ele vai até a Rainha da Neve, que o sequestra, leva ele para um castelo de gelo. Nesse castelo de gelo, Kay ganha uma missão, que é ficar brincando com palavras, com letras, para tentar formar a palavra eternidade. Só que Kay não consegue formar a palavra eternidade, porque quando caiu aquele caquinho de vidro, aquele pedacinho de espelho do diabo no olho do Kay, ele perdeu também a memória. Ele esqueceu de toda a sua infância. É uma maturidade que chega, né? Interessante que quando tentam tirar o Kay de lá, ele fala, não posso, estou muito ocupado, eu estou aqui, né, fazendo uma coisa sem importância. E que ele nunca vai conseguir montar. Então, a amiga de Kay, ele tem uma coleguinha que vivem como irmãos, que é a Gerda. Ela decide ir atrás do Kay. E aí ela vai buscar o Kay. Quando o Kay percebe que ele está virando escravo, ele tenta rezar um Pai Nosso. Ele diz Pater Noster, e aí ele fica congelado. E esquece, né? Ele esquece o restante da oração. Então Gerda vai atrás dele e vai vivendo uma grande aventura. Essa aventura é o caminho do Calvário da Gerda, né? Kay e Gerda são a mesma pessoa. É uma alma que está em labuta, uma alma que está, né, pelejando. E Gerda vai atrás para trazer o Kay de volta, para salvar o Kay, ou seja, para ter essa integridade da alma, né, que nós sabemos muito bem dentro do cristianismo do que se trata. Quando ela chega até o castelo, ela encontra uma mulher sábia que dá a ela uma rena. E a rena diz para a mulher sábia dar um grande poder à menininha. E a mulher sábia fala assim, eu não posso dar um poder maior do que o que ela já tem no coração. Então Gerda fica sabendo pela primeira vez que ela tem um poder. E aí quando ela chega diante do castelo da Rainha da Neve para resgatar o seu irmão, seu amigo irmão, ela decide usar esse poder que ela tem em seu coração. Então diz que Gerda cai de joelhos na neve e reza Pater Noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Ela reza o Pai Nosso em latim. Quando o hálito dela toca a neve, porque ela está de joelho, prostrada, o hálito dela toca a neve, da neve levantam soldados de gelo, né, soldados brancos, representam anjos, que vão lutar, vão levar ela para dentro do castelo. E ela vai lá dentro do castelo, né, e quando ela abraça o Kay, cita um versinho de uma oração no ouvido do Kay, né, o Kay descongela o seu coração. Né, e ele, naquele momento, os dois começam a dançar, o gelo começa a tremer e aquelas letrinhas que ele tinha que formar a palavra eternidade se juntam e formam a palavra eternidade. Então, Kay ganha o prêmio que a Rainha da Neve havia prometido a eles e os dois fogem, né, felizes da vida. Quando eles chegam em casa, a pobre da vozinha, que estava lá contando uma história, nem percebeu que eles tinham sumido. Ela está com o livro aberto contando história. E eles chegam correndo e sentam na frente da vovó, mas eles conseguem ouvir só a última frase da história. Né? A última frase, a última oração da história, quando a vovó diz assim, o reino dos céus é das crianças e de todos aqueles que com eles se parecerem. Ela fecha o livro e termina a história
da Rainha da Neve, do Hans Christian Andersen. Então, nesse conto está muito explícito. Mas eu quis pegar esse para mostrar o quanto há de teologia católica cristã em contos de fadas. Isso que eu contei agora é um conto de fada, em histórias fantásticas na literatura clássica.